tecelagem foi a mãe de muita gente naquela época, que, nossa, era tão fácil entrar na tecelagem, emprego lá, né? Vinha tanta gente de Santana, da Vila Maria, tudo era tecelagem. Foi muito importante, que a tecelagem foi a primeira fábrica de São José. Depois que veio a cerâmica. Então, era só as duas fábricas que tinha aqui em São José. Eu nasci em São José dos Campos, fui criado aqui, e a tecelagem fazia parte da cidade, certo? Era a principal empregadora, né? Quase todo mundo trabalhava, ou tinha alguém que tinha trabalhado na família, né? A tecelagem, ela fabricava, certo? Cobertores, né? Cobertores Paraíba, né? Uma marca famosa no país. Então a tecelagem, ter ou não ter, era por causa dos operários, né? Dava muito emprego, né? Mas para a cidade não contribuiu em nada. Antes não era o seu Gomes, o Olívio Gomes, era o seu Raul, o seu Fonseca. Eu não sei como é que depois passou, se foi vendido para o Gomes, seu Gomes, ou se ele já era também sócio, isso eu não lembro. Quando meu pai entrava na portaria, na tecelagem, todo mundo tinha que estar se mexendo, fazendo alguma coisa, não podia estar parado. Ele era mestre geral. Depois que dividiram, que tem a tecelagem Paraíba, tem da portaria para cá era a fiação. E da portaria para lá era os tiares, era tecelagem. Então depois veio o Massimino Borgiato. Ele veio e ele ficou tomando como mestre da tecelagem, da parte da tecelagem. E meu pai ficou na fiação. Estava sempre à frente, né? Eles eram de vanguarda, principalmente o Olívio Gomes. Estavam à frente do tempo deles mesmo, né? Em 29 ele perde porque ele era corretor. Quando ele trabalhava na Bolsa de Mercadorias, ele trabalhava com corretagem, né? Eu acho que de algodão, café, eu não sei se mais alguma coisa, mas com isso com certeza. E ele quita todas as dívidas dele, ele paga as dívidas. Quando ele consegue pagar as dívidas, ele, naquela época, imagina, ele tem um crédito grande na praça. E já era uma pessoa muito respeitada. Ele vem porque a tecelagem Paraíba mal tinha começado, já tinha um problema, uma dívida com o banco, e o banco, ele vem como interventor do banco, ele vem como figura do banco para trabalhar na tecelagem. Como ele conseguiu tudo isso, para mim foi ele que conseguiu juntar um dinheiro de uma fábrica velha que ele pegou, uma velha falida, que ele pegou e fez funcionar. Como ele fez, só Deus sabe, porque não tinha técnica textil nenhuma, mas ele conseguiu. Funcionou, ganhou dinheiro e triplicou a fábrica, porque a gente fala duplicar, mas não era, triplicou. E conheci na época também o Olívio Gomes, só que com o Olívio Gomes não tive a chance gostosa de conversar. Ele era fechado, mas era o agente. Tinha uma força assim, bem forte, uma personalidade muito boa. E a turma acreditava nele, porque também acreditava, porque ele mostrou que ele sabia fazer o que ele tinha que fazer, né? Ele pegou uma fábrica falida, ele levantou. Um grande humanista, uma pessoa preocupada com a comunidade, com a sociedade onde ele vivia e com o mundo. Ele é um autodidata, que aos 12, 13 anos ele perde o pai e começa a trabalhar, deixa a escola, estuda sozinho. Há toda aquela história que ele estudava no caderno das irmãs, então ele enfiava o pé, ele trabalhava de dia, as irmãs vinham com os livros, e ele estudava no livro das irmãs, então para não dormir, não ficar com sono, enfiava os pés num balde de água fria, ficava lá para ficar esperto. Mas enfim, era uma pessoa extremamente culta, um relacionamento enorme, é impressionante quando eu pego cartas
as cartas e a correspondência que eu já vi dele é incrível. Os funcionários comentavam que ele, todo dia de manhã, ele ia receber os funcionários na porta. É verdade. Quando ele via uma expressão assim, que não tivesse de acordo com ele, ou triste, ou muito alegre, ele ia procurar saber o porquê daquilo. E palestrava com a pessoa, às vezes é problema de casa, dinheiro, saúde, ou então briga, qualquer coisa, mas ele sempre ajeitava para a produção. O Dr. Olivo, na década de 50, ele queria montar uma fábrica de cobertores de alto padrão aqui no Brasil. E lá ele trouxe o meu avô para cá, para ele montar o primeiro núcleo para se fabricar cobertores de alto padrão. Os teares era um padrinho meu que veio também junto, chamava-se Mamoli, Donatello Mamoli, mas ele era dos teares, nós era que fazia o fio. Então o próprio Donatello, ele veio, ele trouxe mais italianos que também trabalhavam com tear, né? Ele não veio sozinho, e essa equipe começou a comprar sucatas fora do Brasil. Aí pegou o que se tinha no Brasil e começou a fazer teares híbridos mesmo. Você mantém o chassi e você vai incorporando tecnologias novas. E aí entra o Lido, porque o Lido trabalhava com eletrônica, era o hobby dele. Então ele começou a montar equipamentos elétricos com célula fotoelétrica, com contador de giro, também foi canibalizando coisas e jogando para o tear. E a partir daí esses teares duraram muitos anos, duraram quase 3 décadas. Hoje tem um computador, na época era com fita, né? Eram servomecanismos perfurados com cartão, enfim. Eles conseguiram adaptar em questão de meses. Esses teares que vieram da Bélgica e da França, eles não compraram um lote inteiro. Eles compraram um lote pequeno de cada etapa do procedimento e eles canibalizaram aqui e montaram igual. Tinha uma oficina lá dentro, mecânica, e eles montaram tudo lá. Porque existia tecelagem Galileu, que era a primordial, que era a primeira qualidade, e tinha tecelagem Cascame, que dentro da própria fábrica, tecelagem Cascame, que fazia os cobertores para pobre. E aí começou a produção, mas tinha que treinar pessoas para trabalhar com esses teares. Montou uma escola de habilitação para trabalhar com tear. Aí os funcionários, na década de 50, poucos eram alfabetizados, então a tecelagem montou uma escola de alfabetização para os seus funcionários. E a partir dali começou a se criar esse núcleo de trabalho com esse tipo de material. Naquele tempo, para entrar na fábrica, como eu era de menor, a gente teria que fazer um curso preparatório e fazer um estágio dentro da fábrica para poder entrar a trabalhar. Em novembro de 58 eu comecei a fazer esse curso. A gente fazia 2 horas de estágio dentro da fábrica e à noite a gente fazia mais um curso para aprender como funcionava a fábrica, como se fazia o cobertor. Quem que dava era o Lido Mamoli e seu Donatello Mamoli. Os dois davam aula. Mas o seu Mamoli dava uma parte, depois o Lido dava outra. As aulas eram sobre tudo, todo o conhecimento da empresa. Você conhecia tudo, sabia o nome das peças, tudo sobre isso. É para a gente aprender o que era aquilo, para na hora que for mexer, sabia o nome daquilo, entendeu? Sabia o que era tear, o que era liço, o que era urdideira, sabia o que era espuladeira que tinha também. Essas máquinas a gente sabia de tudo. E nas outras sessões também, tinha várias máquinas que a gente sabia. Até a sala de cobertor, que é só dobrar, que as mulheres dobravam, encaixotavam, né, para vender. Olha, sobretudo nos momentos atuais, a educação e o treinamento são elementos absolutamente fundamentais. E as pessoas de São José não estavam habilitadas nem a ler os manuais da máquina, de modo que a educação, o nível elevado dos colaboradores, dos empregados de um modo geral, é um item absolutamente essencial no mundo moderno. A verdade, antigamente o pessoal não tinha muito estudo, né? Vieram os professores do CTA abriu uma escola no Padre Fortunato lá, ele deu o salão e abriu uma escola. E eu tive uma oportunidade e foi muito bom para mim a escola. Eu aprendi muito com o professor lá, que era
Tinha professor do CTA que veio da Alemanha mesmo. 2, 3 que era da Alemanha mesmo, que foi dar aula lá no CTA. Grande idealista. Eu digo idealista porque ele sonhou a fábrica de uma maneira impressionante. Ele queria a fábrica como uma fábrica social. Eu digo social pelo seguinte: qual o patrão que queria ter a ideia de colocar os operários trabalhando em torno da fábrica, com casas? Era 26 casas. Era 2 quartos, sala, cozinha. O banheiro, naquele tempo ele chamava de privada, né? Era lá no fundo do quintal. Era uma cobertura, era privado de buraco. Era simples, não tinha azulejo, não tinha cerâmica, não tinha nada. Usava cimentado vermelho. Os quartos eram assoalho, um assoalho de 10 centímetros de madeira. Depois de muitos anos que fizeram outra vila em Santana. Tinha 14 casas, tudo geminada. Ali só morava os encarregados, para ficar mais perto da firma. Então, pessoas encarregadas que não tinham casa própria na época, né, então morava ali. Essa história de que a fábrica financiava o tijolo... Não só tijolo, todo o material. E pagava-se como símbolo só, não que fosse pagamento de uma construção. Se você pegar a Vila Maria inteirinha, todos foram proprietários da casa e trabalharam na Tecelagem Paraíba. Quando nós viemos para cá, a Vila Maria era só mato, campo, tinha muito cupim. O tiro de guerra ia fazer destruição de campo lá. Eu acho que não foi financiado nada, não. Onde hoje é a firma Luquete, naquele tempo era Carpintaria Paraíba. Aí ele me ensinou a trabalhar de carpinteiro. Aí começou... A gente fazia porta, janela, telhado, pegava telhado de casas para fazer, o forro. Naquele tempo eu não fazia estuque nem gesso, né? Era tudo forro de madeira. Meu pai trazia serviço da tecelagem para a gente fazer. Meu avô morreu em setembro de 57. E como ele estava doente, ficou doente antes, e ele teve, na verdade, como ele trabalhou, não é isso? Ele trabalhou, entre outras coisas, na Madeira Mamoré. E foi lá que ele pegou a malária, que judiou muito dele, né? E achavam que quando ele ficou doente, que ele tinha que ele estava com leucemia. E na verdade era síndrome de Bovero, assim, e que ele tirou o baço. Ele tinha um problema no baço, mas... E mesmo depois tirando o baço, ele não... Eu acho que já tinha feito tanta transfusão, já estava mais velho e não resistiu. Mas ele morreu com quantos anos, mãe? 80? 80, acho. Você lembra quando o vovô... Você disse que o vovô, antes de morrer, chamou todos vocês? Ele Como é que chamou foi essa todo história? mundo, nós fomos buscar gente em casa. A Moísa, a família inteira. Despediu de todo mundo e deu ordem, disse que o Clemente ia ficar como chefe. Foi assim, durante 1 hora, mais ou menos, ele falou. Ele já estava nas últimas. Acho que logo depois ele apagou. Sim, conheci seu livro, conheci ele, só que ele não demorou muito, ele faleceu, né? Mas o Dr. Clemente Gomes foi o que mais convivi com ele, né? O Dr. Severo é que era da área rural, mas ele morava em São Paulo, foi lá ser deputado, né? Então, ele quase nem vinha aqui, sabe? Então, aí eu me pegava mais em consulta com o Dr. Clemente mesmo. Tecelagem não tinha esse negócio de chegar, é 5 horas, é 5 horas.
Se você passar 5 horas na portaria e no cartão passou de 5 e 1, você não vai embora. E após 84 que surgiu o funcionário. Idade de tolerância 10 minutos. 3 vezes por mês. Que aí, como eu disse, mudou a mentalidade um pouco. Seria muito melhor chegar 20 minutos atrasado e virar 2 máquinas do que a pessoa não ir trabalhar e ficar 2 máquinas dando prejuízo o dia inteiro. Naquele tempo era como se fosse um office boy. Ele tinha um outro nome. Pegar livro de ponto nas sessões, andar pela fábrica toda recolhendo os livros de ponto. Naquele tempo era livro de ponto, não tinha nem cartão. Nem cartão, ninguém batia cartão. Ele chegava lá e trazia o livro de ponto, né, para o escritório e passava ali. Na época das vacas mais gordas, eu não vou exato, mas já teria mais ou menos 1.400 a 1.500 funcionários, já chegou nessa fase. Aqui chegou, no tempo da tecelagem, os bons tempos dela, tinha 1.600 funcionários. Em épocas boas, que eu me lembro, a nossa parte nós chegamos a chegar a 3.000 mantas, chegavam a 3.000 peças por dia. Que essa fábrica aqui, eu acho que ela ficou muito boa. Em 70 ela exportava para fora cobertores. Tanto que tinha uma linha de cobertores Pierre Balmain aqui no Brasil, lançada pela tecelagem. Era uma franquia da Pierre Balmain aqui. Então ele foi para a França fazer cursos lá com o próprio Pierre Balmain, ver como é que ele pensava, o que ele queria, se ele aprovava o design do cobertor, como é que era, eram aquelas mantas gigantescas, não existia Dedron na época. Então, eles alcançaram um nível muito alto aqui, de exportação mesmo. A tecelagem exportava praticamente tudo que fazia. Aqui ou ali tem pessoas que são contra a gente usar o licenciamento. O mundo todo usa e é só termos os maiores cuidados e usarmos bem, de forma positiva. Então é isso que nós fazemos, tem dado certo sempre. Temos trabalhado com as maiores empresas e feito os melhores e mais bonitos produtos para todo mundo. Como aconteceu com os cobertores Paraíbas durante 20 anos, acho que nós tivemos contratos. Né? Foi um período maravilhoso, bonito, dava briga o produto, porque quando saía todo mundo queria. Então foi um negócio gostoso. O pessoal da administração naquela época me procurou para criarmos produtos com os desenhos bonitinhos para os cobertores. Nós então sentamos do lado dos técnicos para a gente ver como é que fazia o desenho para poder não borrar no tecido, na tessitura. E foram nascendo, fazer desenhos adequados. Havia uma necessidade de, nós conhecemos a técnica de impressão, né, dos cobertores, não é de qualquer jeito, não, porque tem aqueles fiozinhos, se não faz muito com cuidado, com a grossura certa do traço, some, desaparece, não podemos deixar coisas escuras, muito negro, dá a impressão que está sujo. Então há toda uma técnica para a gente cuidar disso, houve esses cuidados todos. E saíram coleções e coleções, vendidas inclusive em outros países durante muito tempo. Que tinha muito a cara do meu pai, tudo isso, porque todas essas outras, muitas coisas que aconteceram, inclusive essa parte de propaganda, que a fábrica foi pioneira, então você fazia televisão, rádio, revista, os brindes, né? Você faz um pacote completo do marketing, né? Foi já na época do meu pai, foi da época do Clemente. Né? Já tem, e a fábrica estava assim, 95% de mercado. As informações que eu tenho do Erlon em relação a Jingle é o seguinte: ele realmente sempre trabalhou com a música, não com a letra. Você não pega nenhum registro do Erlon onde ele tem escrito uma letra. Ele era um cara que fazia arranjo. O Erlon Chaves já era companheiro da Tupi, já era maestro da Tupi. Tinha amizade, muita amizade, gostava muito dele. Eu posso dizer que eu fiz parte de um time de jingle. Eu acredito que tenha sido um dos melhores durante os 12 anos. O trio, eu, Lúcia Pereira, Clélia Simone e Rosa Pardini. Era o trio fixo. Nós éramos da Tupi, contratadas da Tupi. Mas era o trio fixo dos estúdios de jingle. Não me lembro, faz muito tempo, não me lembro exatamente qual o estúdio que foi
e apareceu o Mário Fanucchi. O Mário me chamou, ele já estava no estúdio, aliás. Ele me chamou e eu fui, e ele me falou que ele tinha tido a ideia de fazer uma chamada, um alerta para as mães, para os pais, botarem as crianças para naná depois das 9, porque a programação não condizia com crianças, não é verdade? Então ele queria dar esse alerta, e eu achei assim muito importante isso, né? E o maestro passou ali uma vez, foi um arranjinho bem leve, bem suave, como tinha que ser, né? E gravamos. Eu, da minha parte, saí do estúdio e tchau. Fui só ouvir no ar. Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono pra você, uma alegre despertar. Inclusive, esse filme, que ficou badalado, virou hit, esse filme inspirou uma campanha semelhante na Argentina, de cobertores também, de comerciais e tudo mais, e com a Turma da Mônica. Também criamos uma música especial em cima do sucesso do que aconteceu no Brasil, e lá também a música fez um sucesso tão grande que virou disco. Durante 6 meses foi o maior sucesso nas paradas de sucesso da Argentina. Era uma música também bem gostosa, suave. Às 8 horas da noite passava na televisão e a criançada sabia que precisava pegar o cobertorzinho e ia dormir. Esse bonequinho, ele foi feito na tecelagem e era o bonequinho, assim, a marca da fábrica, né? Então, quando teve propaganda na televisão, era esse bonequinho que aparecia. A Paraíba, ela atuava em todos os segmentos, né? Então, ela vendia leite, ela vendia cobertores, ela atuava para todo lado. Naquele tempo não tinha nada de aplicação como tem hoje, né? Em banco, né? Naquele tempo nós eles aplicavam assim, sabe? Comprando casas, e ele comprava chácaras, fazendas, sabe? Quando eu cheguei aqui, dia 3 de maio de 79, eu sou de 1933, 24 de abril. Trabalhei aqui um pouco aqui, eu acho uns 2 meses aqui, depois fui tirar leite nessa coisa aí. Aí não tinha mais acordo, era só leite. Leite. Aquele mundo de leite, aquela coisinha para fazer. Vaca de 40 quilos, 50 quilos de leite, 2 vezes por dia, né? O povo falava que tinha uma lavoura aí, nossa, uma lavorada de batata, arroz, abacate, tudo quanto era coisa tinha. E muito gado. Trabalhava de manhã na lavoura e à tarde trabalhava na fábrica. Nós ia para a lavoura às 7 horas da manhã e voltava meio-dia. Isso aí foi num período bom, uns 2, 3 anos. Era gostoso aquele tempo, a mocidade. No final das colheitas, nós tínhamos uma festa para nós. A fábrica chegou a ter 2 aviões. Eles tinham fazenda no Pará, fazenda em tudo quanto é lugar do Brasil. Avião, só para isso, nós nunca andamos de avião. Esses aviões foi exclusivamente para fazer vistoria em fazendas. Rondar as fazendas para ver como é que estava a situação. Eles só rondavam a fazenda e vinham embora. A história que eu pesquisei é que quando eles voltaram, que eu cheguei a escrever alguma coisa que ele contava também. Que na viagem, quando eles se casaram, ele conheceu departamento pessoal dos Estados Unidos. A Fundação Rockefeller montou para eles um programa grande. Eles ficaram 6 meses correndo fazendas e conhecendo a gestão, a administração, uma porção de coisas nos Estados Unidos. E implementou na volta muita coisa daquilo que ele tinha visto. Estava sempre à frente, né? Eles eram de vanguarda, principalmente o Olívio Gomes. Estavam à frente do tempo deles mesmo, né? O projeto do Bolemar, os arquitetos que ele se aproximou, né? Acho que no Brasil, sinceramente, o projeto dele é o pioneiro. E esse é um dos pioneiros aqui no Brasil, um dos projetos maiores, vamos supor, um projeto grande, né? Um projeto através da família, né? Era amicíssimo do Burle Marx, né? Eu acho que é um projeto muito... Tem outros, mas esse eu considero um dos bons projetos, um dos melhores projetos dele.
Com certeza. E acho muito interessante, muito bonita essa integração de arquitetura e paisagismo. Porque se você tem um e não tem o outro complementando, eu acho que a coisa não fica muito bem. Né? O que foi trazido para cá tem muita madeira de lei, né? Tem cabreúva, tem jequitibá, né? Tem peroba, pau-brasil. Então, isso de porte grande de árvore. E o que foi trazido assim, inicialmente, mais antigo, que foi trazido através do Burle Marx, do Botânico do Rio de Janeiro, as palmeiras imperiais. Então, essa é a imponência, né, do local, né? Elas vieram em 2 etapas. Tem uma mais antiga, da época do pai do Clemente, né, o senhor Olivo Gomes, que está no fundo ali de onde eu moro, e essa outra parte aqui depois do galpão ali da entrada, que é aquela ala de palmeiras até o laticínio. O legal da casa também, que a casa foi pintada pelo Rebolo. A pessoa que às vezes quer depreciá-lo, fala, mas é pintor de parede, mas eu acho que ele foi pintor de parede para depois ser artista. E essas pigmentações aí não era qualquer um que fazia. Os equipamentos culturais que eram interessantes. Ela tinha um curso de atualização de cultura geral a nível operário. Lembra desse curso? Lembro. Aí tinha a biblioteca. A biblioteca. Que fui biblioteca, eu que fiz. como é que é? A Helena Weiss. Imagine, né? que fábrica, até hoje, vamos dizer, que tem biblioteca. Tinha aqui um supermercado muito grande, que tudo vendia no mercado aqui para todos, que na FANAI, só na tecelagem tinha 1.000 empregados, 1.700, 1.500. Então, vinha direto para o consumo ali. Como que eu digo, acho que o primeiro supermercado mesmo de São José dos Campos era aí. Você sabe que ele fazia festa no Dia das Crianças, para os filhos dos funcionários do escritório. Tudo naquela, onde tem a piscina, ali era um pátio grande, sabe? E as crianças brincavam lá, tinha um campinho de futebol. Ali era o lugar das crianças, sabe? Ela chegou até a ter uma escola de samba. Ela montou uma escola de samba, a escola de samba Unidos da Baixada. Né? E eu, muito ligado a essas coisas do popular, e assistir os ensaios na escola de samba Unidos da Baixada, que ocorriam dentro da tecelagem. Teve um time de futebol que ganhou todas aqui. E depois o Grêmio foi crescendo. Ele teve a ADC Paraíba, né? Veio do Grêmio, foi criada pelo Grêmio. Aquele campo de futebol que era da ADC, primeiro começou naquele galpão que hoje é o galpão do Parque da Cidade. Ali era o campo de futebol. A escola era aqui, aqui perto do parque mesmo. Aqui. Depois é que abriu o grupo lá embaixo, foi construído o grupo grande lá embaixo, né? Mas antes era aqui pertinho, uma escolinha assim, pequena, sabe? Mas tinha 3 aulas por dia, sabe? Tinha médico, tinha dentista, tinha escola, uma escola excelente que preparava alunos, tinha convênio com outras escolas aqui em São José. E a época que tinha a farmácia, onde tinha farmácia, a farmácia, o campo, a verdura, o cabeleireiro. Cabeleireiro? Teve. A tecelagem ajudou muito na abertura do Pio Douro, sabe? Até naquela época tinha o Padre Luiz Santana, então ele vinha aí, o doutor Clemente ajudava bastante e a gente também dava uma colaboração assim por mês, sabe? Eu lembro na época os encarregados, chefes de seção, eram bem preparados para lidar com os funcionários. Lidavam muito bem, trabalhava todo mundo. Sou capaz de dizer até que, comparando bem, seria uma família. Era problema de acidente, problema de, às vezes, acontecer ficar doente. Eles prestavam assistência deles, eram muito garantidos. Eles cuidavam bem dos funcionários. E é verdade, os patrões eram muito ligados aos trabalhadores, uma coisa curiosa, um elo lá. Então há um respeito pelos patrões até hoje. Nós nos lembramos do Clemente Gomes com toda satisfação, pelo menos eu lembro com toda satisfação. E o doutor Severo, mesma coisa, um relacionamento muito bom, não se fechava. Eu acho que tem uma coisa que é importante, o compromisso social que a empresa tinha é muito importante. Que às vezes eu vejo alguns estudiosos que nos procuram assim, mas era paternalista, não era. E ele dizia assim, eu tenho um bom serviço, então eu te ofereço um bom benefício. Enquanto existiu o Dr. Olivo, foi um contato muito afetivo.
Depois da morte do Dr. Lorivo, virou um contato eminentemente profissional. Naquele tempo o chefe era muito exigente, né? Mas a gente procurava o melhor possível obedecer ele. Nos domingos a gente era escalado para ir fazer limpeza. Sempre, cada semana escalava eu 10, 20 para fazer limpeza na seção de cada um, né? No rinque, na miula, todas as máquinas. Aí passava, depois que terminava a limpeza, passava o seu Miguel, que era o gerente, o meu pai, o Massimino, e às vezes quando o seu Gomes vinha, ele também acompanhava. Eles passavam em toda a sessão para ver se estava limpinho. A gente ficava parado esperando eles passar. Enquanto eles não passavam, não podia ir embora. Na verdade, os Gomes, o único que andava de vez em quando é o Dr. Clemente. Porque o Severo Gomes, na verdade, a tecelagem realmente parou quando o avião... Porque qualquer abacaxi por falta de dinheiro, como ele estava lá no alto, ele dava um jeitinho e o dinheiro saía o pagamentinho para a turma. Mas na hora que ele, daí para frente, descambou, né? O que aconteceu que eu senti na época, eu estava bem envolvido com política? Abriu-se as exportações e quando houve abertura de mercado, quem que jogou os produtos têxteis aqui no Brasil? A China. A China. Qual é a nação que vai concorrer com a China? E esses cobertores tomaram o nosso mercado, tomaram o mercado da tecelagem Paraíba. Só que é um produto sazonal, ele vende no inverno, né? Então tem um período de verão em que ela tem que encontrar alguma maneira de sobreviver, certo? No verão, né? Estocando inclusive o produto. Eu acho que um do erro deles também, conforme o vereador já falou várias vezes, foi deles parar de fazer o tecido. O tecido deles era muito famoso aqui na região do Vale do Paraíba. Eu inclusive tenho tecido guardado até hoje. Era muito bom o tecido. Uma das primeiras expressões que eu ouvi quando eu passei por essa porta, entrei aqui, dizendo que está difícil competir com a China. Por quê? Porque a China mudou e nós não. Então, veja que o ambiente mundial hoje é de mudanças. E só vencem aqueles que forem mais ousados e, inclusive, forem capazes de olhar para onde as coisas estão mudando e mudam antes. A tecelagem, faltou eu sublinhar que ela também não se modernizou, certo? De forma a depender menos da mão de obra e mais de maquinários modernos. Tá? Então, porque a tecelagem ocupava uma mão de obra intensiva. Né? Quando nós vemos a competição externa competente, com produtos inteligentes, produtos bem concebidos, eficientes, confiáveis, serem vendidos a preço barato, que a gente não consegue aqui, você tem uma demonstração absolutamente clara de que nós temos descurado esse ponto. O Severo, certo? Foi chamado ao governo, principalmente pela visão do capitalismo brasileiro, né? Como se desenvolveu o capitalismo brasileiro, a empresa, através da empresa nacional, certo? Então, com incentivo, certo? À produção nacional, e ele levou para o governo essa visão. Parece até que era o propósito do próprio presidente, né? Que se desenvolvesse uma política industrial, né? E ele trabalhou nesse sentido, como ministro da Indústria e Comércio. Na verdade, há um rompimento na administração. Precisa contar a história como é. Existia uma crise administrativa na tecelagem. Existia. Fortíssima. E essa crise já estava aberta e já acontecia antes dessa concordata.
Clemente era superintendente, o Severo era presidente, né, da empresa, mas tinha, na verdade, uma carreira política, nem morava em São José. O superintendente é quem tomava conta da parte de fábrica mesmo, que era o gerente de fábrica. E tinha um primo deles, que trabalhava há muitos anos junto. Meu pai tem um desentendimento muito forte com a gestão desse primo, que era, na verdade, tinha a carta branca do meu tio, do Severo. Eles vieram brigando enfim, e que não tinham, meu pai não concordava e com meu tio estava em campanha, estava fora, não sendo negociável, não chegando a nenhuma solução. Aí houve realmente uma briga muito forte. O movimento emocional na administração foi uma coisa que atrapalhou enormemente, tanto na fazenda como na fábrica. E eu acho que isso, por um lado, tinha os irmãos e por outro tinha o Clemente, que também esse diálogo não era fácil por nenhuma das partes. Nenhuma das partes. Ele ficou aqui, ele fez, mas também não devia ser fácil para os irmãos o diálogo, a conversa dele. Não abria mão de uma série de coisas. Então, eu acho que é um exemplo ao que tudo que foi a fábrica a ser seguido, mas também a ser olhado e para pensar, olha, uma administração extremamente emocional e familiar como foi, é bastante complicada. O senador Severo Gomes, né, nesse relacionamento que a gente tinha, a gente conversava bastante sobre essa situação, e ele falava abertamente para mim, assim, não, a administração familiar realmente não conseguiu modernizar a tecelagem paraense. A maioria das empresas do mundo são familiares, a grande maioria, e são boas. O que a gente tem que discutir é se elas são profissionalmente administradas. Todos os funcionários passaram por dificuldades, sim. A gente pode dizer que não, porque onde há crise, sempre tem as dificuldades para funcionário, não só para os funcionários, como para os donos também, que é crise, né? A crise na tecelagem, ela se torna aguda, né, com a paralisação da fábrica. O sindicato que organizava, porque existia atraso de pagamento, o sindicato marcava reuniões conosco, nós íamos no sindicato, o sindicato mandava fazer greve, e nós fazíamos greve. Porque atraso de pagamento nós tivemos inúmeros, né? Não tem nem como contar quantas vezes nós tivemos atraso de pagamento. O sindicato ele fazia o que o sindicato faz, tumulto, fez. O sindicato ele fez o que todo sindicato faz. Então, dizer para você assim que o sindicato atrapalhou, se a função do sindicato é ir lá brigar por pagamento de salário, que é o certo, ele foi. Os sindicatos nossos aqui, eles partem de teses superadas no mercado mundial. E realmente causa muito problema de competitividade. Porque se você olhar hoje o clima que predomina em São José dos Campos, a população em geral prefere apoiar os trabalhadores do que apoiar a empresa. Muito claro isso, né? E na realidade, sem empresa não há emprego. Na verdade, sei lá, isso sempre foi complicado referente a pagamento. Que a gente diz assim, nós ficamos, isso aí pode levantar quem quiser. É um ano certinho sem pagamento, é uma coisa que eu não esqueço. Foi de setembro a setembro, sem assinar olerite. Saía valinho, começou a sair valinho e mantimento. Mas folha de pagamento mesmo foi um ano certinho, sem assinar. Né? Então isso aí deixa todo mundo meio maluco. E nós fomos até o apartamento do senador Severo Gomes, de São Paulo, conversar com ele e realmente trabalhar uma proposta que representasse, certo, uma solução desse conflito estabelecido, certo, com a greve dos trabalhadores da tecelagem. Partiu do Lido e ele vendeu a ideia para o Severo. O Severo já tinha a noção real de como montar, coisa que o Lido não sabia. E aí o Severo, com a amizade do ministro Almir Pazianotto, eles acharam que era muito viável fazer essa primeira experiência de gestão participativa, que eles chamavam, né? Então todos os funcionários iam ser donos da empresa. Olha, se não me engano, ele foi o maior plantador de batata do Brasil num certo momento. Num certo momento, ele foi o maior produtor de leite e coisa e tal. As vacas dele vinham de avião dos Estados Unidos
Você pensa que é exagero? Não. O governo americano começou a pegar as vacas de grande produção e, vamos supor, o cara queria $50 mil na vaca. O governo americano pagava 50 e vendia por 10 depois. Então, o Severo comprou as vacas todas, tem o segundo rebanho, o melhor rebanho do mundo, com as vacas que ele trazia dos Estados Unidos. Ele tem uma visão das coisas em tudo muito, muito boa. Andei uma vez com ele por aqui, ele tinha criação de búfalo, tinha tudo que você pensar, o Severo fazia. Tinha experiência, ele foi chamado para assumir a tecelagem. Bom, mas ele tinha sido ministro dos comércios, pô, ele entendia desse negócio. Tinha sido ministro da agricultura. Olha, não é fácil chegar onde ele chegou e a gente encontrar alguém com aquela capacidade. Eu entrei no sindicato, como presidente do sindicato, dia 17 de janeiro de 84. Quando eu entrei no sindicato, a fábrica já estava parada já há mais de 6 meses por falta de pagamento. E então a gente fez uma parceria, através inclusive do senador Severo Gomes e o Ministério do Trabalho, que nós ia tocar a empresa até que os operários ficassem com seu pagamento em dia. Aí depois de 6 meses de paralisação, nós retornamos ao trabalho e com a fiscalização do sindicato e os operários que administrou a empresa. E dentro de 8 meses, nós conseguimos colocar o salário em dia. E aí que foi assim, que a gente sente até hoje, de ter entregado a empresa outra vez aos próprios donos. Mas foi um compromisso que o sindicato teve numa negociação, que enquanto não tivesse o pagamento em dia, nós não entregaria a empresa. O advogado do meu pai entra com pedido de cisão da tecelagem Paraíba. Eu sei que ele foi buscar, ou então Alfredo Buzaide. Ele ganhou a causa, aonde o juiz diz, bom, se o objetivo, o contrato diz que precisa ter lucro e dividir e tal, se não tem lucro há mais de tantos anos, se a situação está assim, ok, então vamos encerrar a tecelagem Paraíba e sair os bens. A tecelagem, ela apenas encerrou as atividades, tá certo? Tanto que é uma empresa ainda, contabilmente e juridicamente, ela existe ainda, tá certo? Ela apenas encerrou as atividades, passou todo o maquinário para uma associação dos funcionários, para que eles tocassem a sua produção, tá certo? Mas ela não faliu. A pessoa jurídica de tecelagem Paraíba existe até hoje, é uma empresa em liquidação, mas a tecelagem Paraíba existe até hoje, ela não faliu. Eles fizeram um empréstimo no BNDES, compraram todo o maquinário da tecelagem Paraíba e com esse dinheiro a tecelagem Paraíba quitou os débitos que ela tinha com os funcionários. Então todos os funcionários receberam seus créditos da tecelagem Paraíba com dinheiro proveniente da venda para esta empresa do dinheiro que eles haviam levantado junto ao BNDES. A marca é importante? Claro que a marca é importante, é um patrimônio, mas que perde o valor na medida em que você não atua no mercado, né? Eu costumo sempre dizer, quando as pessoas me perguntam, nossa, mas vocês venderam a marca e tal. Ótimo, a marca é bacana, desde que eu consiga trabalhar, porque se eu não conseguir trabalhar, ela vira igual uma VASP, né? A VASP, o nome é conhecido, mas cadê o avião da VASP? O avião da VASP não voa mais. Então é muito bonito para a gente ter na estante, né? Mas não mercadologicamente falando. Além do que, há de se lembrar também e há de se considerar que muitos dos processos da antiga tecelagem Paraíba, por conta da marca, né, eles chegam a nós. Aí você diz para o juiz, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas vocês não têm a marca Paraíba? Não é, entendeu? Chegou um ponto da tecelagem que não tinha mais condições de tocar, certo? Ela não tinha mais crédito na praça, não tinha crédito em banco,
Aí fomos no BNDES e emprestaram na época 8 milhões e 200 mil dólares. Aí contratamos, para tudo isso, foi contratado um executivo, Roberto Zulina. Inclusive hoje está pondo isso aqui na justiça, certo? Apareceu uma pessoa, o tal de Zulino de São Paulo, que a gente não sabe exatamente como surgiu um camarada aqui, mas que ele assumiu a fábrica. Mas ele falava taxativo, que ele não ia, ele falou muitas vezes que ele não ia pagar o banco. E do mesmo jeito vocês também não vão receber. Porque ele era grosseiro nessa parte. Vocês não vão receber. Então eles ficaram com o dinheiro, que o dinheiro era para pagar o maquinário. No maquinário nós ganhamos. Só que nós não tinha papel assinado. No tempo que ele saiu daí. Aí na época, só para você ter ideia, emprestou 8 milhões e 200 mil dólares do BNDES. Desse empréstimo, já foi 15% para ele. Aí ele ficou tomando conta da fábrica, né? Faliu de novo. Aí ele caiu fora. E hoje ele está na justiça contra a fábrica. Em 2000, aí entrou o Paulo. O Paulo é muito esperto, né? Está controlando, levando aí, é um homem esperto, tem um conhecimento bom, está indo. A grande adaptação começou, na verdade, na moldagem do padrão jurídico, né? Nós saímos de uma fábrica de cobertores Paraíba Limitada para uma cooperativa. Esse processo de virar cooperado, aí né, os funcionários alugaram, arrumaram 4 seções para trabalhar, né? Para não ficar na rua sem serviço, né? Mas não tinha dinheiro para tocar, né? Aí primeiro começou o cobertor Paraíba, não deu certo. Aí formaram essa tarde cooperativa. Mas não tinha jeito, porque eu ia tocar aquele jeito, não podia comprar nada, não tinha crédito. E por causa de dever para o povo, deu como falido, né? Bom, assim o povo fala, sem certeza, né? Que não. Então, já começaram a ponhar na justiça aquele dinheiro que estava parado, né? Para receber. E eles foram pagando, de pouquinho. Esse impacto é um impacto muito importante, porque, traduzido em números, na época girava em torno de quase 5 milhões de reais. Né? Então, esse é o tamanho do desafio que a gente já começou a enfrentar logo no momento da fundação. Hoje, eu posso lhe afirmar que a cooperativa, daqueles 5 milhões, quase 5 milhões, que nós assumimos como compromisso de devolver aos sócios, hoje esse número não chega a 100 mil reais. Acho que cumprimos o nosso primeiro grande papel. Então, assim, acho que a fábrica está muito ligada com a minha vida, com a história da cidade, porque muita coisa se desenvolveu em torno da tecelagem, né? A cidade hoje é muito grande, mas se você reduzir um pouquinho, a maioria das pessoas mais antigas passaram por lá. Minhas filhas, as 2 filhas, pai, não vai parar. Não, deixa eu só 2 dias lá e eu gosto daqui, então para mim é uma diversão. Tenho uma vida aqui dentro e gosto muito. O meu maior orgulho é estar trabalhando aqui na fábrica de cobertor.
aconchegante maciez de pura lã para sua família. Cobertores Paraíba.